Bem, então, retornando às atividades deste último painel do seminário, e desde já comunicando a pedido do Dr. Zurrer Andar que, por questões de voo, precisará se retirar um pouco mais cedo, às 17h30. Tenho a honra de convidar a proferir a sua palestra o presidente do Instituto Nacional da Seguridade Social, Dr. Mauro Hauschild, que é especialista em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. É procurador do INSS na 4ª Região, em Porto Alegre, e foi diretor da Escola da Advocacia Geral da União. Ocupou também o cargo de chefe de gabinete do advogado-geral da União, o ministro José Antônio Dias Toffoli. Dr. Hauschild é natural de Bom Retiro e bacharel em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis, do Rio Grande do Sul, além de licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenou o grupo de procuradores que colaborou para a implementação do novo modelo de gestão da Previdência Social. Tenho, então, a honra de dar a palavra ao Dr. Mauro Luciano Hauschild para proferir a sua palestra sobre o tema Repercussões Previdenciárias do Acidente do Trabalho. Boa tarde a todos, boa tarde aos integrantes da mesa, um agradecimento ao ministro-presidente da LASEM pela oportunidade de estarmos aqui, trazendo um pouco das preocupações que a Previdência Social tem e vem tentando enfrentar no sentido de colaborar com a dignidade dos trabalhadores, para que a gente possa assegurar a todos os brasileiros, principalmente aqueles trabalhadores que diretamente se relacionam com a Previdência Social, sendo responsáveis pelo pagamento, né, compulsório todos os meses da sua contribuição previdenciária, para que no futuro possam ter direito aos seus benefícios, e que bom seria se estes benefícios sempre fossem aqueles decorrentes do alcance dos requisitos do tempo de contribuição, da idade, e que não fossem benefícios decorrentes das intempéries e das irresponsabilidades decorrentes e que geram como decorrência o acidente de trabalho e, por consequência, a necessidade do financiamento pelo sistema previdenciário dos benefícios acidentários. Antes de entrar diretamente no assunto, talvez seja importante destacar alguns grandes números, algumas informações relevantes da Previdência Social. O INSS hoje é responsável pelo pagamento de 28,8 milhões de benefícios, 24 milhões e meio de benefícios previdenciários, mais algo em torno de 4 milhões de benefícios assistenciais. Estes 28 milhões e 800 mil benefícios geram um pagamento mensal de 21 bilhões de reais, algo em torno de 300 bilhões de reais em pagamentos de benefícios todos os anos. Seguramente, em que pese todas as dificuldades, todos os problemas que a Previdência Social ainda precisa enfrentar em favor dos segurados, não há, seguramente no país, ou nas Américas, ou que às vezes até no mundo, um programa de transferência de renda tão importante quanto o programa da Previdência Social. Para que fique mais ou menos mais claro o papel da Previdência Social nesse contexto, o valor pago de benefícios todos os meses, no caso de 60% dos municípios brasileiros, este valor pago mensalmente de benefícios nos municípios é superior em até 5 vezes, em alguns casos, do que é transferido a título do Fundo de Participação dos Municípios. Isso demonstra a importância da Previdência Social
também no próprio desenvolvimento da atividade econômica, comercial, dos pequenos municípios do país, dado o volume de recursos que são repassados todos os meses em todo o país. A Previdência Social, em que pese, volto a destacar, todas as dificuldades que ainda tem, todos os problemas que ainda enfrenta, realiza 5 milhões de atendimentos a pessoas todos os meses. 5 milhões de brasileiros procuram a Previdência Social todos os meses em nossas mais de 1.200 agências. São mais de 600 mil requerimentos analisados todos os meses, algo em torno de 65% que são reconhecidos direitos a estes trabalhadores. São mais de 700 mil perícias médicas, e aqui já o meu destaque, já soube dos problemas que foram apontados aqui da perícia médica, e nós os reconhecemos, estamos enfrentando essa questão, mas, assim mesmo, são 700 mil perícias realizadas todos os meses pelo INSS. São mais de 250 mil pessoas que procuram espontaneamente a Previdência Social todos os dias. Imaginem quantas cidades, e aí sempre uso o exemplo da minha cidade, no Rio Grande do Sul, que são 15 mil habitantes, são quase 20 vezes a população do município onde moro, que todos os dias procuram a Previdência Social. Então, esta é apenas para dar uma pequena amostra da importância no processo de garantia de dignidade de milhões e milhões de brasileiros através do processo da Previdência Social. Embora, como vale de novo repetir, os problemas todos que nós enfrentamos no dia a dia, no atendimento, nos nossos serviços, nas ações relacionadas à prevenção de acidentes, no monitoramento, na garantia de que os nossos sistemas efetivamente possam dar segurança aos nossos servidores para que os benefícios efetivamente sejam pagos a quem efetivamente os merece. Ainda antes de ingressar no assunto, e este seminário seguramente é uma das decorrências do acordo assinado pelo TST, com o Ministério da Previdência, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público e com o INSS, seguramente há outras tantas ações que, ainda que indiretamente, também repercutem neste processo de prevenção de acidentes. Eu acho que nós precisamos nos preocupar com a questão da execução da contribuição previdenciária nas ações trabalhistas, que é um aspecto também relevante para a sustentabilidade do próprio regime. Talvez nós possamos avançar e discutir a questão da própria competência da Justiça do Trabalho na unificação de todas as ações relacionadas à relação de trabalho, seja o auxílio-acidente, que hoje é competência da Justiça Estadual, as ações regressivas que estão no âmbito da Justiça Federal, que todas essas matérias pudessem ser reunidas numa única justiça, numa justiça exatamente qualificada e capacitada para a questão das discussões das relações de trabalho. Porque, seguramente, esta integração de todas essas questões contribuiriam por aquilo que o ministro Dallazen disse ontem, que repercutiu hoje no Correio Brasiliense e no Brasil Econômico, como um instrumento a mais de informação, de dados com qualidade que possam ser enviados tanto à Previdência Social quanto à AGU, para que a gente possa propor as ações regressivas necessárias como um dos muitos instrumentos disponíveis para que a gente possa fazer a prevenção ou o enfrentamento direto da questão do acidente de trabalho. Acho que um outro assunto que nós precisamos avançar é o fato de que hoje nós não conseguimos fazer a execução das multas aplicadas pelos fiscais, os auditores fiscais do trabalho. Ou seja, do que resultado prático há quando a fiscalização autua uma empresa que não esteja cumprindo com a legislação trabalhista e depois essa multa simplesmente acaba no esquecimento, não repercutindo contra aquela empresa como uma medida de reação a esta conduta inadequada na relação de trabalho. Eu acho que também aí temos um foco importante no envolvimento maior, talvez da própria Advocacia Geral da União, no sentido de conseguir, seja com o aumento do seu efetivo de procuradores, com o aumento das suas estruturas, mas que a gente possa fazer a efetiva execução dessas multas. Também, porque não quero fugir depois do assunto,
acho importante destacar aqui, o INSS vem trabalhando em diversas medidas. E uma das medidas mais importantes que tem correlação com a questão da perícia médica, que é um dos instrumentos não só de garantia de dignidade, mas também um momento oportuno onde nós possamos fazer a constatação da relação daquela doença como um acidente de trabalho, não como um acidente de trabalho direto, mas aquele acidente do trabalho indireto decorrente, ou conhecido como doença ocupacional decorrente da atividade que ele exerce. Na medida em que nós pudermos ter um sistema de perícia mais eficiente, mais seguro, mais consistente, nós também poderemos, dali, oferir dados, oferir informações e instrumentalizar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, para que eles possam fazer as ações corretivas necessárias junto às empresas. Porque toda vez que a gente melhora a qualidade dos nossos dados, melhora a qualidade da nossa atuação. E a última tela da minha apresentação, exatamente é um gráfico onde mostra essa diferença de quando nós conseguimos fazer um trabalho de perícia de maior qualidade. E aí temos, sim, a percepção do quanto aumentam as situações envolvendo acidente do trabalho e que antes eram reconhecidos apenas com benefícios de natureza eminentemente previdenciária. Então, acho que aí também esse novo modelo de perícia, que vai garantir ao trabalhador, em determinadas condições, que possa ter o reconhecimento automático do seu direito, sem a necessidade de realização de perícia, e deste rol já estão excluídos as situações de hipóteses de acidente de trabalho, exatamente para que ele não tenha aí uma forma ou um mecanismo de não identificação das situações. Mas este novo modelo vai poder fazer com que eu retire mão de obra de peritos médicos da linha de frente e possa deslocá-los também para atuação junto à fiscalização das empresas, para a identificação da vida e adequada condição do meio ambiente de trabalho, que também contribui tanto para a ocorrência dos acidentes de trabalho diretamente ou para as doenças ocupacionais. Enfim, apenas pretendia fazer um pouco deste relato para demonstrar que há outras relações diretas da nossa atuação que podem repercutir em favor da redução e da prevenção dos acidentes de trabalho. Com relação à repercussão previdenciária do acidente de trabalho, nós poderíamos ver vários enfoques. Consequências econômicas do acidente de trabalho. Hoje, em 2009, nossos dados são de que nós gastamos algo em torno de 14,2 bilhões em benefícios acidentários, mais as aposentadorias especiais. E se a gente somar as despesas que o Ministério da Saúde teve em razão da ocorrência dos acidentes de trabalho, nós podemos chegar a cifras de 56,8 bilhões de gastos decorrentes do acidente de trabalho. E a arrecadação do RAT, do antigo SAT, chega a apenas uma contribuição de 8,9 bilhões. Esse dado é importante até para a gente justificar e fundamentar também as ações regressivas, porque aqui fica evidente que o SAT, ou o RAT agora, tem um compromisso com a possibilidade de que a gente cubra apenas o risco ordinário, mas que a gente tem aí um conjunto de situações que estão fora dessa situação ordinária, que nós chamamos de risco extraordinário, e que não tem essa cobertura e que, por isso, ganham a cada dia subsistência às nossas ações regressivas. Consequências sociais, talvez até, eu diria, algumas de natureza política, quando o Brasil é posto como o 4º colocado mundial em acidentes fatais, ficando apenas atrás de China, Indonésia e Índia, e em 15º colocado em acidentes gerais, ou seja, isso do ponto de vista social, seja no plano interno, seja no plano da política internacional, seguramente não é digno de nenhum elogio pertencer a uma condição tão desfavorável ou tão indigna da relação de trabalho no país. Segundo os nossos dados, ocorre uma morte a cada 3 horas e meia, 8 mortes por dia, 240 por mês, 2.800 mortes em acidente de trabalho todos os anos. Em 2009, foram registrados 723.452 acidentes de trabalho. O que poderia ser feito? E aí, aqui, algumas indagações, eu diria. Não exatamente indagações, mas perspectivas de coisas que talvez nós pudéssemos construir em conjunto.
Por que não estabelecimento de políticas de benefícios fiscais para empresas que mantêm política consistente de prevenção de acidente de trabalho? Nós temos hoje também políticas na área de responsabilidade socioambiental. E por que não poderíamos ter políticas de responsabilidade sociotrabalhistas? Vantagens ou em licitações, nos tributos, ou alíquotas menores em tributos de exportação e importação, linhas especiais de crédito, ou vantagem em financiamentos de projetos de expansão ou modernização de empresas que levassem em consideração propostas que levassem à redução ou até à erradicação de acidente de trabalho. Temos um fórum permanente de discussão, o INSS, o TST, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, empresas e sindicatos, a CNI, a CNC, a CNA, as confederações de trabalhadores desses segmentos se envolverem diretamente nessa discussão, mas uma discussão que garantisse efetividade, que essas discussões não ficassem apenas no caráter eminentemente político, que nós pudéssemos construir soluções, que nós pudéssemos construir alternativas aos modelos atuais de trabalho. E falo disso porque estou muito preocupado com uma situação muito específica lá no meu estado, no Rio Grande do Sul. Nós temos um segmento na área de abate, de frigoríficos, de uma empresa, tem 15 mil funcionários, e nos últimos 4 anos, ela teve 1.700 pessoas afastadas em razão de acidente de trabalho. E dessas 1.700 pessoas afastadas, algo em torno de 150 têm aposentadorias por invalidez com menos de 5 anos de atividade laborativa. E destes, a sua grande maioria, jovens com menos de 30 anos. Qual é o custo social e econômico disso? Qual é o custo de saúde? Qual é o custo psicológico das famílias que têm um trabalhador, um jovem de 25, 30 anos, aposentado por invalidez? Que futuro nós podemos pensar para um jovem nessas condições? Que moral nós temos que trabalho teremos que fazer para levar a moral de uma pessoa com essa idade que esteja afastada por aposentadoria, por invalidez, tão jovem? Nós estamos propondo, ainda no mês de novembro, nós vamos ajuizar as 2 primeiras ações regressivas coletivas contra este segmento, exatamente no sentido de abrirmos, não tanto pela indenização, mas que talvez com esta ação regressiva coletiva a gente possa abrir a porta do diálogo, a porta da discussão, a porta da mudança, a porta do investimento em tecnologia, a porta no convencimento dos gestores e, inclusive, dos investidores e daqueles que aportam recurso, porque muitas dessas empresas têm capital aberto, que elas precisam ter uma responsabilidade maior com os trabalhadores do país. Então, esta é uma discussão que um fórum permanente poderia trazer, quando os setores se sentissem comprometidos, não só consigo próprios, mas comprometidos com todos os segmentos de empregados e empregadores do país. Acordos de cooperação técnica, isso eu vou entrar depois quando falar de reabilitação profissional, a descentralização também nesse mesmo sentido, e a criação do Fundo Nacional de Reabilitação Profissional, que é um projeto que nós estamos trabalhando exatamente para garantir recursos de forma a sustentar um programa nacional de reabilitação profissional, seja para modernizar a infraestrutura da Previdência, seja para que possamos fazer a descentralização de orçamento, para que instituições como a Rede Sara, a ACD, o Sistema S, possam contribuir efetivamente nesse processo e as próprias empresas possam ter algum tipo de incentivo, desde que elas invistam em programas de reabilitação profissional, porque é um instrumento que nós também precisamos valorizar. Afinal de contas, como eu dizia, um jovem de 25, 30 anos, aposentado por invalidez, podendo se integrar num programa sério de reabilitação profissional, talvez nós consigamos colocá-lo de volta no mercado de trabalho e garantir a ele toda a dignidade que ele espera de poder ganhar seu sustento, não às custas do Estado, mas sim que ele possa ganhar o seu sustento fruto do seu próprio trabalho e ter a dignidade de poder dizer isso aos seus familiares, aos seus filhos, aos seus amigos, que é talvez o que nós mais primamos quando podemos garantir o nosso próprio sustento. O que mais poderia ser feito? Maior transparência nos dados das comunicações de acidente de trabalho. Aí, como eu já disse, a efetiva execução das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho.
a atuação dos peritos do INSS na aferição das condições e do meio ambiente de trabalho, enfim, tantos outros instrumentos que nós poderíamos nos valer. Bom, o fundo eu já acabei antecipando, mas o fundo seria formado por recursos do próprio RAT, recursos vindos das multas de trânsito, das multas por infração às normas de segurança, do DPVAT e recursos adequados nas próprias ações regressivas, que poderiam também subsidiar este fundo como forma de garantir um instrumento de reabilitação profissional adequado para a reinserção das pessoas no mercado de trabalho. E também fortalecermos a discussão e talvez até o esclarecimento de empregadores que hoje, infelizmente, ainda não fazem o bom uso da garantia que a Lei 8.213 dá quanto à utilização de 5% dos funcionários portadores de deficiência, e aqueles que retornam ao mercado de trabalho depois de um acidente com algum tipo de limitação podem, sim, ser contemplados, podem ser inseridos neste programa, e, com isso, as empresas também estariam cumprindo a lei no sentido de ter a participação de pessoas portadoras de deficiência em seus quadros funcionais. E, subsidiariamente a isto e outras medidas que seguramente tenham sido apontadas por todos os que me antecederam e por todos esses dias de debate que já aconteceram, nós teríamos como um instrumento a ação regressiva acidentária. Esta, talvez, eu não gosto da expressão arma, né, porque arma traz uma conotação de violência, e o objetivo aqui não é falar de violência, mas, dada a violência que é praticada contra os trabalhadores, talvez uma forma de reação é usar a expressão arma no enfrentamento desta questão do acidente de trabalho, e que seria uma forma de combatermos as consequências dos acidentes de trabalho no país. E o que é uma ação regressiva acidentária? Talvez aqui, para muitos, eu esteja sendo repetitivo ou até enfadonho, porque seguramente muitos aqui convivem com este assunto, mas é a ação que o INSS tem proposto a fim de obter o ressarcimento das despesas com prestações decorrentes de benefícios que foram pagos às vítimas, né, ou as pessoas que foram vítimas de acidente de trabalho, sempre que este acidente de trabalho, naturalmente, seja decorrente de culpa ou dolo do empregador. A fundamentação legal, o artigo 7º da Constituição, o artigo 120 da Lei 8.213, né, na questão da negligência quanto à observância das normas de segurança e higiene do trabalho, enfim, proporão, então, o INSS, neste caso, as ações regressivas contra os responsáveis. Quais os objetivos desta ação? Explícitos, naturalmente, o ressarcimento dos gastos com as prestações sociais acidentárias. Mas aqui vale a pena fazer o destaque de que a preocupação aqui não é efetivamente arrecadatória. A consequência da ação é arrecadatória. Mas o objetivo principal da ação é exatamente que a gente contribua com ela no processo de prevenção aos acidentes de trabalho. Mas também é preciso que, às vezes, a repressão, né, inclusive fazendo com que haja incidência de impacto econômico ao causador do acidente, é uma medida que se impõe para que todos passem a refletir de forma um pouco mais cuidadosa com relação a este assunto. Mas também uma consequência de demonstração de que a arrecadação não é o mais importante, a Advocacia Geral da União editou um parecer em que é possível que as empresas que venham a ser condenadas possam, antecipando o pagamento, ter um desconto de até 20% do valor da indenização, como uma forma de mitigar o tamanho da conta, mas também dizer que estamos dispostos a usar esse instrumento não como apenas arrecadação, mas sim como instrumento de prevenção de acidente de trabalho. E implícito, naturalmente, é prevenir a ocorrência de futuros acidentes de trabalho. Os pressupostos da ação: a ocorrência de um acidente sofrido por um segurado da Previdência Social. Aqui a questão da qualificação do acidente típico ou do acidente atípico, que são as consequências do próprio exercício da atividade laborativa, ou aqui as doenças ocupacionais, como a LER, DORT, e que também podem ser aqui, nestas situações também podemos propor ação regressiva. O outro pressuposto é que, efetivamente, haja
o pagamento de um benefício, que haja uma prestação social para o INSS ao segurado vítima do acidente ou a seus dependentes. E os benefícios que são efetivamente decorrentes, a pensão por morte, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio-doença acidentária, auxílio-acidente, e a questão da própria reabilitação profissional e todos as decorrências aí de órtese, prótese, enfim, que possam ser necessários para que essa pessoa possa se recuperar e, quem sabe, até retornar ao mercado de trabalho. E o outro pressuposto, a questão da culpa do empregador pelo acidente, a culpa ou dolo do empregador na ocorrência do acidente do trabalho. A responsabilidade, naturalmente, é subjetiva, ou seja, é preciso que a gente faça a questão da comprovação da negligência quanto ao cumprimento e à fiscalização das normas. E esta culpa, ela acaba sendo feito o tratamento dela, ou a apuração da culpa, acaba sendo feita pela Procuradoria-Geral Federal, que é o órgão responsável, junto à Advocacia Geral da União, e nós, através da Procuradoria Federal Especializada do INSS, fazemos todo o trabalho de investigação de todos os elementos presentes, com todos os dados que foram apurados, tanto da CAT, todos os demais elementos de prova que foram trazidos ao processo, para que depois a gente possa efetivamente fazer o ajuizamento da ação regressiva. É muito importante, nesse processo aqui ainda, destacar que a Advocacia Geral da União também não incorre na irresponsabilidade de ajuizar as ações em situações em que esses elementos estejam suficientemente claros e que a culpa esteja efetivamente muito bem demonstrada. E, por isso, nós não temos, talvez, ainda um número tão expressivo de ações. Hoje, falamos algo em torno de 1.600 ações. Das ações que foram julgadas, 92% aproximadamente é a taxa de sucesso da Previdência Social, ou seja, os ganhos de causa em quase 100% dos casos, eu diria. Então, este resultado também expressivo decorre exatamente do cuidado, da atenção que se tem para que não se transforme a ação regressiva em apenas mais um número a ser apurado pelo CNJ, como o INSS se transformando num grande litigante, mas que esta ação efetivamente seja um instrumento que garanta que o sucesso possa ser obtido. Não vamos colocar em risco a própria imagem da Previdência Social e tampouco vamos abarrotar o judiciário de ações para que todas as situações que a gente achar que ali há a presença de culpa do empregador, e aí sairmos fazendo muito mais pirraça do que propriamente um compromisso com a efetiva redução ou com a prevenção dos acidentes de trabalho. Bom, as questões processuais, essa é uma discussão que eu também pus ao começo. Hoje a Justiça Federal é quem acaba tendo a competência para o julgamento das ações. Me parece aqui que a gente comete esse equívoco, me parece que aqui há um espaço para a gente fazer essa discussão. Está sendo firmado agora aí o 3º Pacto Republicano junto à Secretaria de Reforma do Judiciário. Eu acho que o ministro Dall'Azen já externou, inclusive, em conversa que tivemos, essa mesma perspectiva de que nós deveríamos trazer a competência do julgamento dessas ações para a Justiça do Trabalho. Acho que ficaria muito mais adequado, teria uma relação muito mais direta com a questão da relação do trabalho, talvez até muito mais intimidade, sem nenhum demérito, nenhum desrespeito com a Justiça Federal. E essa discussão também está posta no Supremo Tribunal Federal. Talvez a gente tenha aí, até quem sabe no Supremo, um julgamento favorável à competência da Justiça do Trabalho, mas se a gente pudesse resolver isso junto no pacto e trazer isso como uma proposta de emenda constitucional, e a gente poderia fazer, talvez, vários reparos, não só com essa matéria, mas vários reparos na ordem das competências das diferentes justiças do país. A legitimidade da ação do INSS através da Procuradoria-Geral Federal. E a legitimidade passiva, de novo, então, aquele que é responsável pelo descumprimento das normas, sejam eles empregadores públicos ou privados. E a questão da corresponsabilidade de empresas que integrem grupos econômicos, contratantes de empreiteiras
prestadoras de serviços, cooperativas, os sócios gerentes, enfim, todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, tenham alguma relação econômica ou vantagem oferida naquela relação de trabalho. Ainda a questão da prescrição, para que a gente possa fazer a recuperação dos valores, por se tratar de benefícios que geram uma relação de trato sucessivo, então, o fundo do direito não prescreve, nós teríamos aí sempre condições de buscar os 5 anos. Tanto prestações vencidas e vincendas, como consequência, e a questão, um outro aspecto da questão processual, a questão da presunção da culpa do empregador. STJ e TRF vem entendendo que, em caso de acidente de trabalho, incumbe a empresa provar que observou as normas. Ou seja, uma inversão do ônus da prova, um aspecto também importante, exatamente na garantia de fazer com que o empregador demonstre que efetivamente não tinha responsabilidade naquele caso, não fazendo que o INSS ou que o próprio trabalhador tenha que constituir a prova para demonstrar que a empresa, sim, concorreu com culpa ou com dolo para a ocorrência daquele acidente. Algumas dúvidas sobre a constitucionalidade do artigo 120. Temos aí alguma jurisprudência já tratando deste assunto. Se o recolhimento do RAT exime a responsabilidade do empregador, esta talvez seja a discussão de fundo da questão do risco ordinário e do risco extraordinário. Se teríamos aqueles 8,9 bilhões comparado com os 56 bilhões, me parece que, do ponto de vista econômico, fica evidente que o risco extraordinário não está coberto, mas seguramente outros argumentos jurídicos também dão esta mesma demonstração. A questão da postura da PGF e do INSS, com relação ao trato desse assunto, desde o ano de 2008, essas ações são tratadas com caráter prioritário, ou seja, nós temos um conjunto de ações que a AGU elegeu como caráter prioritário, as ações regressivas têm este caráter. A intensificação da investigação dos acidentes e o ajustamento das ações regressivas. Os acordos e transações em ações regressivas, em várias hipóteses, mas, inclusive, especialmente em hipóteses em que as empresas, ao longo do curso do processo, ou ainda quando estejam pagando as indenizações, possam ou demonstrem que efetivamente estão fazendo uma mudança no comportamento da empresa, na sua conduta relacionada à questão do meio ambiente de trabalho. Ou seja, se no meio do curso do processo, ou ainda que depois do processo, a empresa possa nos demonstrar que ela gerou uma transformação no seu processo de trabalho, e com isso ela tenha diminuído o número de acidentes, que ela tenha diminuído a gravidade dos acidentes que ela estava sempre envolvidas, a gente tem aí a condição de fazer uma discussão jurídica de um acordo, de uma transação, quem sabe até para mitigar o valor da indenização. Os termos de ajustamento de conduta, que nós pretendemos no próprio INSS, não só, também com, mas não necessariamente com a intervenção do Ministério Público do Trabalho, firmar com empresas ou segmentos de empresas que se comprometam junto à Previdência de fazerem ajustes ou modificações nas suas rotinas de trabalho, no sentido de redução e prevenção de acidentes de trabalho. Então, a questão das ações regressivas coletivas contra segmentos que têm reiteradas ocorrências de acidentes com pagamento de benefícios e até mesmo a possibilidade, em alguns casos, de ajuizamento pelo próprio INSS de ações civis públicas. Sempre deixando claro que aqui, e há aqui seguramente procuradores do trabalho, que não há nenhuma intenção da Previdência ou da AGU de usurpar qualquer competência do Ministério Público no ajuizamento de ações civis públicas, mas muito mais no sentido de sermos mais um agente de transformação neste processo, no sentido de fazer com que as empresas mudem de comportamento com relação à prevenção e à segurança no trabalho. Os resultados, de 91 a 2007, foram 223 ações, 2008, 2010, 1.021, mais 163 ações agora, que já tiveram julgamento com repercussão de 39 milhões de reais. Das sentenças proferidas, foram 247, 183 delas procedentes e mais 45 que, embora tivessem sido improcedentes nos juízos de primeira instância, tiveram a reversão nos tribunais regionais federais, aí fazendo um aproveitamento, como eu dizia anteriormente, de 92% de sucesso no ajuizamento dessas ações.
Com relação à eficácia das ações regressivas, eu não ousaria, nenhum de nós ousaria, tenho a certeza, de dizer que a redução do número de óbitos e do número de acidentes tem uma relação direta com o usamento das ações regressivas. Esta redução seguramente é resultado de um conjunto de políticas de governo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria. Há muitos atores envolvidos neste processo que contribuíram, mas seguramente as ações regressivas também deram uma contribuição. Mas também é preciso dizer que estes números que reduziram e o número que ainda estão aqui dão uma demonstração clara do grave e do imenso problema que nós ainda temos como desafio a ser superado no âmbito da relação de trabalho. Não é admissível mais pensar num país que quer ser rico, num país que quer ser desenvolvido, que ainda 2.500 pessoas, em grande maioria jovens, morram, sejam vítimas fatais da relação de trabalho. Nós precisamos, efetivamente, e seminários como esse contribuem para que a gente reduza o número de acidentes, mas que a gente consiga, essencialmente, reduzir o número de óbitos decorrentes da relação de trabalho. Como conclusão, as ações regressivas, então, representam um instrumento para combater as consequências do acidente de trabalho, atinge apenas os maus empregadores e no combate à concorrência desleal. Este é um argumento, inclusive, que eu acabei esquecendo de mencionar. Hoje, se nós fizermos uma avaliação, duas empresas de um mesmo segmento, uma que investe em segurança do trabalho e a que não investe, quando elas forem fazer o cálculo do custo do seu produto para ser colocado, seja no mercado interno, seja para exportação, seguramente quem não investe tem um produto mais barato. E se tem um produto mais barato às custas do sofrimento e da morte dos trabalhadores, seguramente ele está concorrendo de forma desleal daqueles que investem em segurança do trabalho. E eu acho que aí é um foco importante daquele primeiro aspecto que eu falei dos incentivos que talvez o Estado também possa oferecer às empresas que investem, porque talvez uma forma de compensar quem investe em segurança do trabalho é garantir que aquela empresa, com uma certificação, eu não sei o que faríamos, mas que pensemos em um certificado de responsabilidade sociotrabalhista, que ele pudesse ter uma alíquota de exportação, seus efeitos, que somente poderá ser possível a partir de uma atuação coordenada entre as instituições comprometidas com essa política. E eu acho que o termo de cooperação que foi firmado entre todos esses atores, que eu já citei, seguramente são um dos processos possíveis, é um dos agentes de transformação e de mudança de comportamento nossa perante as empresas que não querem atuar de forma adequada e garantir aí a segurança e a proteção do trabalhador. Quero dizer, por fim, que, naturalmente, a Previdência Social tem muito, de novo, tem muito a fazer, tem muito a contribuir, tem muito a de se desenvolver ainda para melhorar o atendimento da vítima do acidente de trabalho, a melhorar na questão do investimento na reabilitação profissional do acidente de trabalho, e tudo isso nós estamos trabalhando. Mas muitas destas ações dependem de que o próprio Estado nos dê meios, como servidores, nos dê recursos para investirmos em espaços físicos adequados, e nós sabemos que, num passado um pouco mais distante, havia os grandes centros de reabilitação da Previdência Social, que a gente tenha condições, que nos sejam ofertadas condições para que a gente possa ajudar mais. Mas nós estamos, sim, fazendo a nossa parte, nós estamos estudando, nós estamos apresentando projetos de lei, nós estamos buscando recursos. E talvez este foro também seja um instrumento que possa nos ajudar a viabilizar essas ações. E, para encerrar, dizer que esta ação regressiva trabalhista, que é o foro principal, ação regressiva acidentária, que é o foro principal deste debate, está servindo como base de sustentação jurídica para uma outra ação que nós começamos a ajuizar na próxima semana, que são as ações regressivas contra os causadores de acidente de trânsito. Ou seja, pessoas que dirigem embriagadas, pessoas que dirigem em altíssimas velocidades com os seus carros importados de cifras milionárias e que não têm nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade no trânsito, matando trabalhadores à beira das estradas, matando trabalhadores nas paradas de ônibus, e que precisam ser responsabilizadas
a indenizar a Previdência Social, e não a Previdência propriamente, a indenizar os milhões de trabalhadores que contribuem para o fundo, porque quem paga os benefícios decorrentes das vítimas de acidente de trânsito são todos os trabalhadores com a sua contribuição, porque é do fundo que sai o dinheiro que paga a pensão por morte, que paga a aposentadoria por invalidez, que paga o auxílio acidente. E não é justo que todos nós aqui, que contribuímos e que somos responsáveis, paguemos por esta irresponsabilidade. Então, acho que este foro aqui, quando se impõe lá atrás essa discussão da ação regressiva, contribui hoje para que uma outra política pública, como a do Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito, e há milhares de trabalhadores que morrem em acidente de trânsito, ou seja, muitas dessas vítimas de acidente de trânsito são trabalhadores que estavam ali parados, esperando o ônibus, esperando a sua condução, e que, enfim, não vão poder voltar para sua casa, não vão poder garantir o sustento de sua família, vão deixar filhos órfãos, e que todos nós vamos pagar por essa responsabilidade. Então, dizer que este espaço que está sendo continuado e construído aqui, também seguramente possa nos dar luz a outras medidas, a outras ações que possam repercutir sempre em favor do cidadão, do trabalhador, de todos os brasileiros. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Mauro Luciano Rauschel, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, por sua intervenção objetiva, clara, transparente, propositiva, nesse nosso seminário. Não se furtou a enfrentar a dureza da realidade, mas demonstra conhecimento de causa e, acima de tudo, espírito público ao buscar as soluções para a grave mazela que nos assola, com especial destaque para esse caráter de desencorajamento do dumping social e que se revestem as ações regressivas.